você que acompanha mais essa edição do AcivaCast, muito obrigado pela sua companhia e muito obrigado pela sua audiência aqui no canal do YouTube da Associação Empresarial de Araranguá e do Extremo Sul Catarinense. O tema do AcivaCast hoje é extremamente atual, extremamente importante e extremamente necessário. A Aciva traz para esse AcivaCast a possibilidade de a gente discutir a NR1 e a saúde mental dos trabalhadores. E para a gente falar sobre isso, estão aqui comigo o doutor juiz do trabalho, juiz Ricardo Jean. Doutor Ricardo, muito obrigado pela presença aqui no AcivaCast. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. E também a Suzana Bertoncini, da startup Meu Apoio. Suzana, muito obrigado também pela presença aqui no AcivaCast. Bom, gente, antes de a gente falar sobre NR1, doutor Ricardo, eu acho que a gente precisa fazer uma caminhada para trás, né? A gente precisa falar sobre as relações de trabalho. Todo mundo sabe, a gente está aqui numa associação empresarial, numa associação que discute sempre os pormenores da relação de trabalho, mas a gente precisa entender primeiro que relação que é essa. E aí vamos voltar lá para o começo, a importância do trabalho, a importância de a gente manter sempre essas relações. A história do homem se confunde com a história do trabalho, podemos assim dizer, né? Porque o homem, desde os primórdios, sempre teve que trabalhar. Em determinado momento, trabalhar para satisfazer necessidades básicas, como alimentação. Depois, trabalhar coletivamente para satisfazer necessidades relativas à segurança, né, proteção. Né? Depois, tivemos a implementação. As necessidades mudaram, as necessidades que o homem enfrenta ao longo elas foram mudando. Então, passamos pelo período da escravidão, que daí, digamos, a instauração da propriedade privada começou com a exploração do trabalho por parte de um sobre o outro, né? Então, depois a questão da servidão e entramos na era da Revolução Industrial, lá pelo século XIX, século XX. De forma bem resumida, né? Bem resumida, passando assim... Senão a gente vai entrar na era pré-histórica aqui. E na Revolução Industrial, o modo de produção e o trabalho, ele deu uma guinada também do ambiente rural para o ambiente urbano. Nessa guinada, né, inicialmente, em razão da incorporação das máquinas como fatores de produção junto com o trabalho humano. Inicialmente de forma artesanal, depois uma produção mais repetitiva. Mas até então, o homem trabalhava até morrer. O homem era um objeto vivo do trabalho, onde ele era explorado no trabalho, o número de horas diárias, 16 horas, 18 horas de trabalho diário, enquanto pudesse produzir. Crianças trabalhavam, né, os serviços menores, mais sutis. Mulheres trabalhavam também de uma forma muito, muito intensa. Com a Revolução Industrial, começou a criar grupos, né, começou a criar sindicatos que começaram a... Olha, não dá para ser assim. A gente também tem direitos. E dos maiores direitos que foram conquistados ali na segunda etapa da Revolução Industrial foi a limitação da jornada. A limitação da jornada em 8 horas. Uma grande frase, doutora Suzana, era a seguinte: 8 horas para trabalhar, 8 horas de lazer e 8 horas de sono. Então, o dia estava dividido em 8 horas. Depois eu vou recapitular isso aí na atualidade, tá? Isso aí está valendo lá porque eles têm há 200 anos atrás. E hoje, de repente, seria fundamental que a gente fizesse isso, nesse modo de trabalho atual. Seria muito útil para a nossa saúde mental, tá, doutor? E, então, esse foi uma grande incorporação no mundo do trabalho, olhando para a dignidade do trabalhador e olhando para o meio ambiente do trabalho mais equilibrado, mais seguro e saudável. E a partir daí começou a se trabalhar com essas questões dos riscos laborais. E chegamos nos tempos atuais, aí, nos últimos 50 anos, então foi incorporado estudos, né, onde limitavam uma carga de trabalho, limitavam uma intensidade de trabalho, começou a se identificar fatores, riscos no ambiente de trabalho que poderiam ser suprimidos. E
grande parte de nós... É daí que vem, por exemplo, aí a questão das insalubridades? Isso, são recentes, é uma questão recente, são nos últimos 50 anos que praticamente isso aí foi incorporado na proteção de um trabalho, do meio ambiente seguro e saudável, né? E essa incorporação de estudos em cima dos riscos biológicos, dos riscos químicos, dos perigosos, né? Depois, recentemente, os ergonômicos e atualmente os psicossociais, digamos, poderíamos falar nesses cinco riscos, que se faz esses estudos de prevenção com o objetivo de ter um meio ambiente do trabalho mais seguro e saudável e um trabalho também com um olhar mais voltado à dignidade do trabalhador. Então, se a gente fosse fazer uma evolução do trabalho, dos primórdios até os tempos atuais, nós teríamos essa graduação, né? Conforme as necessidades. Lá no começo, o trabalho servia para conseguir comida. Depois, para adquirir alguns bens, né? Começa e atualmente, então, o trabalho na nossa vida, ele funciona, o trabalho ele é vinculado à questão da nossa vida e da nossa saúde. E da nossa sobrevivência, né? Sobrevivência, claro. Trata da sobrevivência. Alimentação, por exemplo. Todos nós dependemos do trabalho. Até alguns, Lucas, são reconhecidos pelo trabalho que fazem. Assim, quem que é permite ele falar, claro. O Beto Latoeiro. Né? O Beto Latoeiro. O Beto... Trabalha com lata. Que faz determinado tipo de trabalho. Tal. E o trabalho serve de identificação dessa pessoa. Quem é o Lucas? O Lucas lá da rádio, o Lucas, né, o Lucas Pedreiro, o Lucas, né, muitas vezes tem a identificação, o trabalho identifica a pessoa. Então, eu queria fazer essa breve introdução. Resgate histórico, na verdade. Histórico, né, para falar um pouco da questão do que o trabalho vem acompanhando o homem ao longo da história e vai acompanhar por mais um tempo, né? E falar também, introduzir essa situação do meio ambiente do trabalho seguro e saudável, com a avaliação dos riscos laborais. Os riscos laborais são esses que eu falei: periculosidade, insalubridade, questões biológicas, questões da ergonomia e questões, atualmente, os riscos psicossociais. Esses primeiros relacionados mais a questão física, a questão da relação do homem com a coisa, e esses riscos psicossociais mais relacionados às pessoas com as pessoas e as pessoas com a organização, a forma como se organiza o trabalho. Então, a importância de a gente ter e de a gente cuidar. A questão da saúde, ela vem evoluindo também, né, Suzana? Vem junto, né? Sim, bastante. Inclusive, a fala do Dr. Ricardo me lembrou que essa questão do cuidado com a saúde, ela nasce dentro do meu conhecimento, né? Na França, né? A França é uma referência, não sei se o senhor valida essa informação que eu estou trazendo, mas a França ela é uma referência. Então, teve autores aí na década de 70, 80, onde eles criaram algumas ações relacionadas ao trabalho. Então, tem um autor, Christophe Dejoux, que ele foi um cara que ele trouxe essas ações. Por exemplo, a fisioterapia é também uma atividade que nasce em função muito dessa questão do trabalho, também vem dos franceses. Então, é interessante a gente pensar, porque o francês já tem a Revolução Francesa e vários outros aspectos começam aí. É muito interessante quando a gente consegue olhar a história, porque a gente vai para ver em que momento isso aconteceu e quais foram os fatores. E o que a gente tem hoje, né? A gente tem, eu tenho uma reflexão que eu faço às vezes, que assim, caramba, a gente ouvia umas décadas atrás que nós estávamos vivendo a era do conhecimento. E a era do conhecimento ela é maravilhosa, porque ela nos ajuda a ter conhecimento tanto para fora, quanto conhecimento interno, para poder saber como que a pessoa vai lidar. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Mas quando a gente olha para essa questão do conhecimento, a gente tem uma enxurrada de informação que acaba, pelo excesso, pela forma como ela acaba ela também acaba nos gerando situações de dificuldade, né? Por exemplo, vamos pegar um exemplo aí, falando ainda do histórico. Quando surge o celular, a gente acha, e tem uma corrente que fala que a gente vai trabalhar menos.
Quando vem o celular, a gente pensa, a gente pode trabalhar menos. E, na verdade, o que a gente vê não é isso. A ideia é que, assim, o ser humano vai ter um pouco mais de tempo para si. Não existe, porque todo um sistema que tem em torno, ele vai ajustar questões para que a gente... O celular fez parte de quebrar o 888, né? Sim, sim. É isso, né? Sim, porque é disso que eu estou falando, né? A gente trabalha muito mais e você é chamado em horários, em momentos que você não necessariamente antes teria uma demanda, né? Então, por exemplo, né, empresas que o celular empresarial que a pessoa usa, ele não pode ser usado, ele tem que ficar na empresa para que a pessoa não identifique que isso é um trabalho fora do horário. Tamanho as situações que vem, o doutor Ricardo pode falar também sobre isso, né? E aí, nesses últimos tempos, com essa questão de trabalho, a gente passa a viver um momento de se olhar para a saúde mental. A saúde mental sempre foi um tabu. Sempre foi um tabu. A pessoa tinha lá, sei lá, no século XIX, até mesmo no século XX, a pessoa tinha uma situação, ela ficava amarrada, ficava alijada, ficava fora do contexto dos outros. Então, a saúde mental ela é sempre muito envolta num tabu, em algo que não se pode falar, algo que, né? E aí, o que acontece com isso? De um tempo para cá, e especialmente após a pandemia, mas na minha visão isso já vem desta era do conhecimento, isso já é anterior. Talvez a pandemia tenha acelerado. Acelerou. Por quê? Porque a pandemia trouxe a saúde mental para o foco, né? Então, a gente passa a viver um momento em que a saúde mental, se uma pessoa tinha uma dificuldade muito grande, ou com insônia, ou ansiedade, ou depressão, isso não aparecia, né? Eu me formei em 93, e era um período ainda onde as pessoas que iam no psicólogo ainda havia o hábito de deixar o carro longe, para que a pessoa não fosse vista que ela está indo no psicólogo. No final da minha faculdade, 93. Então, assim, isso vem mudando. E a pandemia trouxe à tona uma epidemia de saúde mental, porque a gente está vendo o que está acontecendo. Nós entramos num ciclo, e ele não é ruim, né, mas da tecnologia, e aí passa a ser, nesse caso que o doutor Ricardo falou também, como meio, o homem e a tecnologia, e aí a gente sai deste lugar do relacionamento com o outro e passa para ter mediado nisso a tecnologia, e a tecnologia de meios de comunicação que vão dificultar ou facilitar, porque facilita muito o celular, como eu estava usando como exemplo, mas ele também vai dificultar. Ontem à noite, eu antes de dormir, fui olhar meu Instagram, e eu digo assim, eu não faço isso antes, eu procuro não fazer. Quando eu vi, comecei pesquisando uma situação, e quando eu vi, eu estava quase 30 minutos, aí eu pensei, não, agora chega, vou desligar, que é horário agora de descansar. E quem não tem esta percepção de si e este limite para identificar qual é o momento de parar, né? E aí eu estou falando de maneira mais geral, mas dentro das organizações, porque entrando um pouquinho na NR1, a NR1 ela vai analisar os riscos do trabalho na empresa, o que esta organização vai gerar em relação à saúde mental do colaborador, né? Então, até o ministro Marinho gravou recentemente, eu vi, acho que foi semana passada, um vídeo explicando que não é para as empresas ficarem apavoradas, é uma lei, necessita, vai precisar ser, né, quem fala de lei aqui mais é o doutor Ricardo, mas é uma lei, só que não precisa entrar em contratar consultorias gigantescas assim, para querer dar conta. Ele disse, você faz o processo, vai organizar para que as pessoas possam trabalhar melhor. Então, ele diminuiu essa sensação de preocupação. Agora, é um fato, agora em maio, né? Entra já a questão da identificação, da fiscalização, podendo sim levar a multas, né? Mas aí, até chegar nisso, tem um processo anterior que é bom que as empresas fiquem atentas para fazer o que precisa ser feito, né? Em síntese, a gente tem uma necessária relação de trabalho para um convívio social, né? A gente tem uma relação de trabalho que ela é necessária. Os técnicos nos dizem o que é preciso fazer para que essa relação ela seja saudável. Os juristas transformam esse tecniquez aqui em regras para que a gente possa, para que nós possamos cumprir. Mais ou menos é isso. Sim, é mais ou menos isso. Então é isso que a gente chega, até a gente chegar na NR1, que é uma dessas regras. Isso. Essa questão da própria NR1,
concepção atual da NR1, ela segue a concepção antiga das demais normatizações. Isso não é alguma coisa que a formatação dela tem por base estudos de técnicos, tem por base uma negociação e uma discussão de uma comissão tripartite, que envolve representantes dos empregadores, representantes dos empregados e representantes do governo. A criação da NR1 não é algo que diga assim, foi o sindicato que impôs, o governo que impôs. Não, é uma construção coletiva a partir da identificação dos problemas que estão aparecendo, né, na realidade atual, com o objetivo de se jogar luzes para que as próprias empresas, isso tem a ver com a sobrevivência da empresa. Por exemplo, assim, a empresa, por vezes, olha a NR1, agora estão querendo impostar, talvez quem esteja olhando pela mais longa vida da tua empresa seja o governo do que você mesmo. Porque quando você adotar esse tipo de procedimento, você verá que a saúde da tua empresa também vai ser mais longa. O que eu estou querendo dizer com isso, pessoal? Quando se fala nos riscos do trabalho, e eu falei a questão da insalubridade, a questão da periculosidade, a questão da ergonomia, a questão da saúde mental, dessas situações, tudo isso aí afeta a vida do trabalhador. Se o trabalhador tiver um ambiente inseguro, poluído, ele coloca em risco a sua vida, a sua saúde. Porém, quem vai pagar essa conta vai ser o empregador. Esse risco é do empregador. E ele pode ser compelido através de, vamos supor, fornecimento de EPIs, tentar afastar esse agente insalubre desse ambiente laboral, por vezes pagando adicional de insalubridade, por vezes pagando indenização. Então, o que acontece? Na medida em que eu estou falando de uma forma mais visível em cima desses aspectos físicos, né? Para você ter ideia, o risco de um ambiente insalubre não é só do empregado, é do empregador, porque a própria normatização, lá o artigo 2º da CLT diz, correm por conta do empregador os riscos da atividade econômica. Quais são esses riscos? De um lado, são os riscos relacionados à lucratividade. O empresário, o negócio tem que ser rentável. Por quê? Porque isso é um risco. E é uma grande dificuldade do empregador. De outro lado, também correm por conta do empregador os riscos relacionados ao ambiente inseguro, não saudável. Então, a questão, o empregado adquire doença no empreendimento, corre o risco de ter que pagar uma indenização, de pagar alguma reparação. Então, são riscos que, digamos, afetam tanto a vida do empregado como do empregador. Né? A saúde da empresa, eu estou querendo chegar nesse ponto ali, né? E voltando ali com relação à questão atual da NR1, essa construção do que está exposto na NR1 é uma construção através de discussões técnicas envolvendo, como eu disse, trabalhadores, empregadores e governo. E chegou, digamos, a esse termo que consta aí, essas disposições que constam ali, fazendo essa abordagem, esse trabalho, né, com uma abordagem proativa por parte das empresas e ao mesmo tempo contínua, entende? Porque cada vez a gente vai identificando a inserção de um novo risco, de um novo problema. Então, por isso tem que ser contínua. Sim. Sabe? Na medida que, por exemplo, Lucas... Ela é uma norma viva, né? É uma norma viva. E vamos supor assim, um exemplo visual. Lucas, eu tenho uma empresa com 100 trabalhadores. Se eu começar a... Quantos usam óculos em 2010? Quantos usam óculos em 2011? Em 2012, 2013... Cheguei em 2020. Eu tenho dados que eu posso fazer uma avaliação, por isso essa abordagem, dizendo, olha,
na minha empresa não teve agravamento, ou teve agravamento, do número de pessoas que usam óculos. Certo? Eu estou dando um exemplo grotesco, mas claro, né? Que os estudos são feitos em cima desses dados, então é necessário que você faça toda esse registro, né, essa avaliação, registro, para você poder projetar um futuro. Se eu entendi, doutor, a gente tem uma norma que estabelece a insalubridade, uma norma que estabelece a periculosidade, uma norma que estabelece outros tipos de... E a gente tem a norma, a NR1, que é o que vai estabelecer os riscos psicossociais. Não. Não entendi, então. Não, é que a NR1, ela estabelece também os riscos sociais, mas ela também serve para todas as outras. Ela é a norma mãe. Ela é a norma mãe. Tá. A NR1 é que deu, digamos, é o ponto de partida de todas as NRs, do trabalho em altura, do trabalho em ambiente confinado, do trabalho ergonômico, da NR17, da NR9, da NR12, de máquinas e equipamentos, entende? Então, esse redimensionamento da NR1, ela acabou afetando também todas as outras normatizações. Então, o que ela está dizendo, ela vale, digamos assim, para quem trabalha em altura, a NR1 afeta? Sim. Por quê? Porque agora nós não vamos ter mais o PPRA, nós vamos ter o PGR, o Programa de Gerenciamento de Riscos, que é mais amplo do que... E ele diz assim, você tem que fazer isso, de forma mais ampla do que fazia antes o PPRA, entende? Vale para outro lugar. E também para os riscos psicossociais, além dos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, os psicossociais também. Então, a NR1 como ponto de partida das normas regulamentadoras brasileiras, ela é a mãe, digamos, de todas. E ela vai impactar as demais também. Também, né? Hoje, digamos assim, a gente está olhando para ela mais sobre esse aspecto psicossocial, mas ela impacta todas, né? E uma questão importante, quando você diz que você não entendeu, isso tem muita confusão ainda, neste momento, claro, faz um ano... espaço para explicar exatamente isso. Isso, e assim, mas faz um ano que isso está em vigor e foi dado prazo para as empresas se adaptarem. Agora as empresas pediram mais prazo, e foi dito que não, o prazo já foi. Por quê? Porque já houve um tempo para adaptação. Uma questão que eu acho importante aqui é assim, a NR1 não é nova, por isso que eu falei das confusões. Sim. Essa questão dos riscos psicossociais, eles não são linkados simplesmente à NR1, tem a NR17 que está envolvida também nesses aspectos, tá? Mas, assim, o que é mais importante nesse entendimento? A NR1 traz a norma psicossocial, que talvez o Dr. Ricardo possa validar essa informação, ela não entrou agora, ela já existia. O que acontecia é que ela não era olhada com o olhar que precisava ser olhado para as organizações. Ela não é uma coisa que é nova. O que é novo? Agora vai ser fiscalizado, vai ser olhado e as empresas precisam fazer alguma coisa. Nós tivemos, esse dado é muito importante de trazer aqui, um afastamento de 470 mil pessoas trabalhadoras entre do ano de 2024, na verdade. Em uma década, este ano foi maior do que entre 2014 e 2024. Então, este é um dado que mostra assim, não, existiu a pandemia, mas agora nós estamos com uma epidemia de saúde mental. As pessoas estão adoecendo no trabalho. E pegando um gancho aqui com a fala do Dr. Ricardo, a norma ela vai sendo atualizada de acordo com aquilo que é visto. Da onde surgiu isso e por que a norma é inclusiva nesse sentido? Porque isso está estourando lá no Ministério do Trabalho e no Ministério da Previdência Social. Isso gera custos para o governo e para as organizações. Doutor Ricardo talvez possa falar melhor que eu nesta questão. Essa questão acidentária, né, o site do Observatório de Saúde e Segurança demonstra ali o quão gigantesco é o nosso índice acidentário brasileiro, né? Hoje, no Brasil, a cada 45 segundos tem um acidente de trabalho. Poxa vida. A cada 45 segundos um acidente de trabalho. Pode ser uma morte, inclusive. E mortes a cada 3 horas e
3 horas e meia tem uma morte. A cada 3, passou 3 horas e meia, um morreu trabalhando. O outro morreu trabalhando. Outro, de forma contínua. Então, nós temos, desde que começou a ser registrado, e por isso eu digo assim, a importância das organizações registrarem esses dados. Sabe? Fazer esse registro, porque quem registra, tu tem dados concretos do teu empreendimento. Tu tem dados que tu pode trabalhar em cima como prevenção, que é objeto da NR1. Essa abordagem de prevenção proativa, né? Ela tem que partir de dados, não pode partir de achismos, né? Então, e situações, por exemplo, que eu falei ali do número de pessoas que usam óculos, são dados objetivos mais claros, entende? Agora, vamos pegar a questão dos riscos psicossociais. Como que eu identifico os riscos psicossociais? O que são os riscos psicossociais? São aqueles relacionados ao ambiente do trabalho que podem causar prejuízo à saúde mental do trabalhador, como a organização do trabalho, as metas, a ausência de desconexão, burnout, e inúmeras outras situações. Liderança tóxica. O gestor tóxico, né? Isso fofocas. Digamos assim, por isso assim, conforme o tipo de ambiente de trabalho, tem que ser trabalhado especificamente, né? É caso a caso, não é caso a caso. Inclusive, para as empresas, elas têm que ter um cuidado que quando forem elaborar o gerenciamento de riscos ocupacionais, o façam não pela instituição como um todo, mas cada empreendimento. Porque uma filial pode ter um problema, outra filial não precisa ter, outra, entende? Cada um cada qual. Cada um tem um número de trabalhadores aqui tem outros números, aqui tem um gestor assim, aqui tem uma gestora assim, entende? Sim. São as peculiaridades de cada local. E fazer esse estudo de forma contínua, mas registrar também isso aí. Por quê? Porque quando tu não registra, tu não consegue, por vezes, fazer uma previsão, né? A mesma situação o que eu digo assim, com relação a fazer um estudo correto de avaliação e identificação desses riscos. Porque se a empresa vai lá e contrata uma consultoria para cumprir tabela, de repente, doutora Suzana, vai ter uma reclamatória trabalhista, eu vou mandar um profissional habilitado fazer essa avaliação e vou identificar isso aí foi feito para inglês ver. Sim. Né? Um jeitinho. E daí, tipo assim, resta condenada a empresa. Outra situação que eu digo para as empresas em termos de audiência, quando tiver uma situação ali, eu tive que mandar, num processo trabalhista, fazer a avaliação da insalubridade no ambiente do trabalho. Não, porque daí vem a parte a dizer, doutor, não sei o quê, porque para mim esse perito foi comprado, porque não sei o quê, porque isso, porque... Eu digo assim, o perito é de confiança do juízo. Eu tenho que confiar nele. E a empresa, na medida em que o perito reconheceu determinada situação, toma providência com relação a isso. Sabe? Faça desse limão uma limonada, não deixe isso pendente. Daí as empresas, por vezes, não, aquele juiz não sei o que, do trabalhador. Daí, quando dá uma reclamatória trabalhista que vem improcedente, não, porque a empresa comprou o juiz. O tamanho da cabeça, por vezes, não é proporcional, tá? Mas essas conclusões, sabe, de pessoas que procuram não ter um olhar inteligente, traz consequências muito ruins, né, para o conjunto social. E o que eu digo para as empresas, tendo essa condenação, tendo essa situação, faça essa correta avaliação. Para não ter outra, né? Para não ter outra. Né? Lucas, eu já fui auditor de Tribunal de Contas, já fui advogado do BRDE, né? E por vezes eu conto algumas histórias do BRDE, isso lá, mais de 25 anos atrás, tá? Que naquela época eu trabalho. O BRDE, quando vai fazer um financiamento, ele tem um profissional
da economia, né, da contabilidade ou da administração, um profissional da engenharia e um profissional jurídico que fazem a análise dessa empresa. E essa análise não é feita à moda Miguelão, porque é bonita ou bonito o dono. Uhum. Entende? É feito tecnicamente. Daí tu identifica, por vezes, algumas situações em termos de empresa que vai ter uma vida longa ou não vai ter. Mas tu não pode te meter, tu não faz parte da administração, mas tu pode, por vezes, conter algum financiamento ou dar um parecer negativo, né? Risco ali. E uma das coisas que, por exemplo, pode ensejar a questão desses riscos negativos, por exemplo, Lucas, é a questão de tu olhar como é que é as condenações trabalhistas dessa empresa. Porque condenações trabalhistas para uma empresa não é algo muito positivo. Sim. Ter processo trabalhista é normal. Uhum. Agora, tu manter condenações... E pior se são as mesmas recorrentes, né? Então, assim, se tu tem... O que eu digo para as empresas? Tem uma condenação trabalhista, procura adotar um procedimento para corrigir isso aí. Ah, tá pagando salário por fora? Corrige isso aí. Uhum. Não tá pagando hora extra? Corrige isso aí. Tem problema de insalubridade? Corrija. Uhum. Se você quiser que tua empresa tenha uma vida longa, faça isso aí. Isso depende, a saúde da tua empresa depende desse tipo de comportamento. Suzana, vamos lá para a parte de saúde mental dos trabalhadores, né? Como é que se coloca... Vocês falaram alguns termos aqui, e eles vão me ajudar a lembrá-los, né? PPLA, como é que é? PPRA. E agora mudou para... GRO. GRO. Tá, o que é isso, né? Como é que traduz isso? Como é que faz esse estudo? Eu vou deixar, assim, o que acontece? Esse estudo, ele vem dentro da saúde e segurança do trabalho, dessas normas, né? Então, são documentos que vão acompanhar estas ações no trabalho para que as organizações tenham esses dados. Então, quando o Dr. Ricardo fala, né, o LTCAT, né, que você falou, né? O PPRA. O PPRA é a LTCAT, né? Mas essa questão, assim... O PPRA, então, ele foi substituído pelo PGR, né? Tá. Mas o PGR, ele vem depois do GRO, o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Que não existia. Que não existia. Não é que não existia. Digamos assim, formalmente ele passou a ser, digamos, exigível, né, agora. Uhum. E, digamos assim, documentado através do Programa de Gerenciamento de Riscos, que substituiu o antigo PPRA. Então, o que acontece? Hoje passou-se a exigir uma documentação, né, do que o setor de saúde e segurança da tua empresa está fazendo. Nós vamos fazer só... Participa da CIPAT, Não. Tudo tem que ser documentado, entende? Então, sob o aspecto formal, a situação tem que ser documentada. E esse programa de gerenciamento de riscos também tem que ser documentado com as suas diversas etapas, né? Desde a identificação do risco, né? Vamos pegar assim, também um exemplo básico, né? Um ambiente laboral onde só tenho mulheres trabalhando. Quais são as possibilidades de eu ter um assédio sexual? Eu vou querer dizer que ela é menor. Menor. Sim. Um ambiente laboral... Ficou com medo de responder, né? Um ambiente laboral onde eu tenho metade homens e metade mulheres trabalhando. Sim. Eu já começo a ter um risco maior. Sim. Então, sob um aspecto básico de pensamento, né, tu passa a identificar que aqui eu já tenho um ambiente que só tem homens. Volto para uma outra situação que, digamos, o assédio sexual passa a ter uma menor gravidade. Então, o ambiente laboral, ele vai ter que ser analisado, o conjunto das coisas e das pessoas que estão nesse meio ambiente, ele vai ter que ser analisado como um conjunto total, nesse estudo do Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, tu tem que identificar
Entende? Até ver de forma quais são as ações que eu vou fazer para, digamos, superar eventuais problemas que possam acontecer, né? E isso vai adaptando, né? Por exemplo, você perguntou, o PPRA, ele é um programa de prevenção. Então, Sim. Ele muda, ele passa a ter outros programas que vêm agora atualizados, trazendo isso dentro de um outro formato, né? Então, eu brinquei porque não sabe o fato de ser só homens e só mulheres, não quer dizer que não haja riscos. Sim, mas assim, sob o aspecto teórico, né? Sim, digamos assim, entende? Então, perfeita compreensão. Por isso que eu digo, num ambiente onde os trabalhadores são acima de 50 anos, quais são as características que eu tenho? Sim. Claro. Né? Claro. Vamos supor assim, um ambiente onde eu tenho jovens trabalhando. Os meus trabalhadores são pessoas de 20 a 30 anos. São várias características que distinguem de um grupo de trabalhadores de 50, 60 anos. Né? Então, a partir dessas características específicas é que se vai fazer esses estudos, esse programa de gerenciamento desses riscos ocupacionais. Né? Então, seja identificado com as pessoas, seja identificado com o ambiente, com as coisas, com a organização, né? Lembrando que a NR1 abarca todas as outras também. Também. Aí sim. Entendeu? Ô, Sandro, do ponto de vista aí de saúde mental dos trabalhadores, quais são os principais riscos? Antes de eu dizer os principais riscos, mas eu quero falar assim, esses riscos estão ligados ao ambiente organizacional, à empresa, onde tem pessoas e tem relações entre elas, né? Então, assim, você tem o risco de metas inatingíveis, metas inalcançáveis, é um dos riscos. Então, por exemplo, se a pessoa coloca metas, uma empresa tem metas muito altas, tem histórias, a gente que foi consultora do Sebrae há muito tempo, a gente sabe, tem empresas que colocam meta que ela sabe que não tem como alcançar, mas ela vai colocar aquilo para ser um estímulo para a pessoa. Isso vai exigir da pessoa mais do que isso. Então, metas inalcançáveis, uma liderança tóxica, a agressividade, né, uma forma de tratamento, porque é mais a forma do que o que é dito. Né? Eu brinquei antes com fofoca, mas é um ambiente onde você não sinta segurança psicológica. Então, toda a organização, ela precisa trazer no seu ambiente uma segurança psicológica. E aí a gente não tem como falar desse aspecto da NR1 sem entrar de alguma forma na questão da cultura da organização. Porque, por exemplo, uma organização onde as pessoas trabalham com medo, ela vai fazer com que essas pessoas tenham menor segurança psicológica. Eu não posso falar nada. Não é a fofoca. É o fato disso não gerar uma segurança daquilo que eu faço. Uma situação onde você sinta que no ambiente você não pode ter segurança. E a segurança psicológica é o quê? É saber que você tem condições de poder falar o que você tem que falar, e isso vai ser respeitado. Então, até hoje, você faz uma pesquisa de clima, que é um documento simples, e tem gente que tem medo de responder. Se vai fazer, às vezes, ela no papel, a pessoa tem medo que descubram a letra. Então, isso está falando de quê? Está falando de um lugar onde é uma empresa que não dá segurança psicológica. A segurança psicológica é a possibilidade que eu tenho de ser eu do jeito que eu sou e falar aquilo que eu tenho. Claro, resguardadas as questões de respeito com a outra pessoa, mas e esse termo é novo, tá? A questão, não que ele não existisse, mas agora tem se falado muito sobre essa dificuldade de existir, de ter a segurança psicológica. Ela é necessária no ambiente. Então, a gente fala de líderes tóxicos. O que é um líder tóxico? Uma pessoa que, às vezes, fica fazendo piada passivo-agressiva, sabe? Que faz uma brincadeirinha, mas aquilo tem uma raiva, tem um incômodo, acaba sendo vexatório para a pessoa, pode ser uma liderança tóxica. Agora, tem um fator que eu acho muito importante, no meu apoio a gente procura olhar para isso, que as pessoas não percebem, às vezes, que ela tem este tipo de comportamento. Então, às vezes, é a cultura. Qual é a cultura? A cultura é assim, fica todo mundo se sacaneando. Por exemplo, vou pegar esse exemplo. Sempre um pegando no pé do outro, brincando. Mas, para algumas pessoas, aquilo é agressivo. E, muitas vezes, quando a gente fala de saúde, comunicação,
a gente fala de uma comunicação. Por que a passivo-agressiva ela é importante? Porque a pessoa não fala a verdade daquilo que precisa ser dito. Ela fala isso de uma maneira atravessada, mas o atravessado que vai machucar o outro. Então, aquele outro vai se fechar, não vai mais falar. Quantas vezes a gente ouve uma pessoa que passa por uma situação no trabalho e diz, não, eu nem vou falar mais nada sobre isso. Só que aquilo está guardado, essa pessoa está em sofrimento de alguma forma. Então, as empresas precisam mudar a sua mentalidade de que quando você contrata pessoas para trabalhar, você tem que adaptar a empresa, tem que, no sentido de que... Como o Dr. Ricardo colocou, faz parte das responsabilidades da empresa criar essa cultura. Então, vamos só pegar um exemplo que está tendo essa polêmica gigante sobre a escala 6x1. Tá? Só vou pegar como exemplo. Eu não estou nem trazendo dado de pesquisa, estou trazendo dado de pesquisa, de uma pesquisa específica, né? Sim. Mas, assim, as pessoas não querem mais trabalho para ter que trabalhar no sábado. Eu tenho várias pessoas que eu conheço e com quem a gente fala, eu não quero o trabalho que eu tenho que trabalhar no sábado. A pessoa quer 2 dias de folga, sábado e domingo. Então, assim, se um ambiente não flexibiliza essa questão do horário de trabalho, ele deixa de ter pessoas competentes que possam estar trabalhando. Então, eu vou trazer uma fala aqui, até porque isso na Europa já é diferente, a mudança da escala de trabalho ela é algo sem volta, não sei se o Dr. Ricardo concorda comigo, mas assim, ela é sem volta, porque, e vamos trazer uma fala assim, como está todo mundo muito assoberbado, estamos todos muito estressados por várias situações, várias variáveis, o trabalho é um ambiente onde, se eu vou para o meu trabalho, passo de 8 a 12 horas, sei lá, no meu trabalho, e eu não tenho um ambiente onde eu possa ser eu, como vai ficar a minha saúde mental nesse aspecto? Então, eu estou falando da saúde mental, mas trazendo que, assim, as pessoas não querem mais trabalhar demais, porque a gente já trabalha demais. Uma mãe de família que tem filhos, ela tem dupla jornada, ela trabalha ali, ela trabalha em casa. Então, o sábado, o domingo, ou um dia de descanso, essa pessoa não vai ter descanso. Ela vai passar esse dia enfurnada ali fazendo um trabalho, porque ela, e às vezes uma família, ou as famílias, o número é bem grande, eu não saberia dizer aqui, mas de família de mãe e filhos, que não tem um companheiro ou uma companheira para ajudar, né? Então, isso é mudança da nossa cultura, da forma como a gente vem vivendo. E do mesmo jeito que a NR1 se adapta a essas necessidades, as empresas, as pessoas, nós precisamos nos adaptar à mudança da realidade do modus operandi, de como que a gente lida, como que a gente trabalha, dos relacionamentos, como que esses relacionamentos ficam. Na minha infância, minha avó tinha sempre alguém que morava e trabalhava em casa, na casa da minha avó sempre tinha isso, eu estou falando de mais de 50 e poucos anos atrás, a pessoa dormia, ficava o final de semana, isso era uma norma. E se a gente for pensar, essa pessoa não tinha vida privada. Tinha, de vez em quando ela tinha folga, mas a CLT, as leis do trabalho, elas eram muito mais soltas e as pessoas eram, de fato, mais exploradas, entre aspas, no sentido de que, porque era assim, né? Então, era esse o formato. Agora, como vai... As empresas também precisam de pessoas disponíveis para trabalhar. É sempre uma balança de duas bandejas lá, não sei qual é o nome, né? Mas de 2 lados. Então, a gente precisa identificar que isso é necessário nas relações de maneira geral. Talvez eu tenha fugido um pouquinho da pergunta específica da saúde mental, mas, assim, é importante que a gente pense numa mudança de mentalidade. E o que é a mudança de mentalidade, né? É aquilo que se fala, às vezes, comumente, abrir a cabeça, perceber que o mundo mudou, não só porque agora tem celular de última geração, que as pessoas vão para a fila comprar um celular de última geração, mas porque nesta questão das mudanças, mudaram várias outras questões. Então, a gente aceita a tecnologia, mas às vezes não aceita a mudança na relação interpessoal, na relação de trabalho. Então, isso é um fato que vem mudando. Você falou de uma coisa que eu queria trazer,
existe uma questão que ela, em breve, ela vai precisar, não sei se uma norma, assim, se ela está dentro de algum aspecto, mas, por exemplo, a questão das relações intergeracionais nas empresas, que é o quê? Uma empresa que tem pessoas da geração X com a geração Baby Boomers, tá, que é o Ricardo falou que, né, que a classe trabalhadora de 20 a 30 anos e a de 50 a 60. Isso, e eles precisam conviver. Então, o Dado Schneider, que é uma pessoa de Porto Alegre, ele trabalha, ele deu uma palestra agora no Startup Gramado, lá no Gramado Summit, falando sobre isso. Existe muito conflito, e isso, não sei se ele está numa norma, mas daqui a pouco isso vai precisar vir, no sentido de que a legislação precisa se adaptar à mudança comportamental. Que a gente falou que a norma é viva, né? A norma é viva. Ela vai se alterar, né? É isso. Hoje eu vou fugir um pouco do assunto, né? Até para dizer assim, que essas questões das áreas de conhecimento, hoje, digamos, a gente não consegue falar somente da questão da norma em si, a norma técnica, mas tu tem que levar em conta também, por vezes, todos os aspectos que circunstanciam, né, circunstanciam. E os conhecimentos que circunstanciam, né, a questão por exemplo, a filosofia. Eu não vou entrar nesse aspecto, mas a questão da filosofia, muitas vezes, a empresa pensa que o empregado é o meu empregado. Né? Mas quem que depende mesmo do empregado é a empresa, não é o empregado. É a empresa, na verdade. Que depende, entendeu? E daí, se a gente for analisar sobre o aspecto filosófico, nós vamos chegar, talvez, a umas conclusões bem diferentes do que a gente acha que é, né? E voltando ali sobre a questão de sociologia, ali a doutora trouxe antes o Christopher de Jura, ali tem um livro fantástico sobre psicodinâmica do trabalho, né? E eu trago um polonês falecido recentemente, há menos de 10 anos atrás, Zygmunt Bauman, né? E nesse Amor Líquido, nesse livro dele, ele mostra como que são as relações. A sociologia hoje é de suma importância para o direito. É de grande importância de você começar a ler livros de sociologia para compreender o porquê o direito está assim, por que as coisas estão se encaminhando para esse lado, né? E lá naquele livro, lá, O Amor Líquido, de Bauman, ele tem algumas conclusões que ele chega a dizer assim, que a pessoa, a desumanização da pessoa e a humanização da coisa, sabe? A coisificação, a humanização da coisa, de forma que tu chega à seguinte conclusão: eu chego aqui hoje, eu comprei esse carro, esse carro é meu, entende? Tipo assim, como uma possessão que eu tenho, né, de que eu comprei o carro. Não, mas estudos indicam que você foi comprado pelo carro lá há 5 anos atrás. Que não foi você que comprou o carro, foi o carro que há 5 anos atrás já houveram estudos que foram indicando que havia pessoas com essa tendência, e você passa... Queriam comprar aquele carro. Que queriam comprar aquele carro. E você, quando compra esse carro, né, no exemplo dele lá é da geladeira, né? Você diz assim, eu adquiri o carro, entende? Fui eu, grande eu, entende? Mas esse grande eu tu não sabe que tu foi o escolhido por ele, né? Não foi tu que escolheu ele, tu já foi escolhido há 5 anos atrás, tu nem sabia disso aí. Então eu imagino isso com inteligência artificial. Isso não. E a inteligência artificial, ela está nos estudando. Ela está estudando o nosso comportamento. Claro que e vocês já podem sentir em várias coisas que fazem, né? Começa a acessar determinado site, começa a receber determinadas notícias de forma intermitente, até que você compra aquele produto, né? Você olha, eu quero uma esteira para... Faz uma pesquisa. Sou algoritmo, né? Sim. E tipo assim, famoso. Tem as questões que começam a bater em cima de você. Então, nós estamos sendo observados, né? O tempo todo. Aí eu vou puxar de volta para a questão das relações de trabalho, especialmente para a questão da saúde mental. Nós estamos sendo observados o tempo todo. Sim. Mas vai ficar louco daí, né?
Existem... Se a gente, assim, levando em consideração aqui que eu estou falando da questão do trabalho, sim. mas se a gente o tempo todo ficar em cima do trabalho, saúde mental a gente não vai ter. Na verdade, assim, eu vejo algumas questões, né? A tecnologia, ela nos facilita muito, mas ela também nos gera dificuldades, eu já falei um pouquinho sobre isso, sim. Né? Em relação a essa questão. Então, está tendo vários estudos, eu faço parte de um grupo que estuda IA, né, da Universidade Federal de Santa Catarina, e uma das questões que a gente vê é assim, ó, por exemplo, em relação à saúde mental, né? Vamos falar de fake news. Tá? Vou pegar este exemplo, tá? Então, assim, por exemplo, existem coisas que eles vão fazer um Lucas gravando um vídeo na IA e não é o Lucas. E como que alguém que vê isso vai se ver identificando que viu o Lucas, mas não é o Lucas? Vamos só criar esse exemplo, tá? Isso já existe. Já existe. Isso não é uma coisa para futuro, é agora. Então, assim, as preocupações com a questão da inteligência artificial que a gente mais vê são, assim, se ela vai tomar o trabalho do homem, tem discussões que falam que sim, tem discussões que falam que não. E várias pessoas têm trazido que, sim, que vai tomar sim, vai diminuir o ambiente de trabalho, tem pessoas que vão perder o trabalho, só que o que essas pessoas precisam fazer? Saber usar a IA é uma ferramenta. Aí ela não vai sair do computador sozinha para fazer as suas ações. Agora, só finalizando aqui. Quando o doutor Ricardo fala, né, que a gente é observado o tempo todo, quando a gente usa um aparelho eletrônico celular, né, específico, eu estou dando sinais para ele daquilo que me interessa. E eu vou pegar o meu exemplo. Eu já parei várias vezes para bloquear dentro do meu aparelho, lá no software, para que não pegue algumas informações minhas. Não tem como. Senão... Não tem como. Já fui lá e disse, não, tu tira aqui, ó. Eu já peguei uma orientação que vai lá, aperta nesse botão, vira ali, apaga, bota para lá, desliga esse botão. Não tem. É qualquer coisa que eu vejo. Tem coisas que eu faço pesquisa no modo... Anônimo. Nem anônimo. De alguma coisa ele vai escapar, entendeu? Então, assim, o que isso vai influenciar? E já se fala que a saúde mental está sendo influenciada por conta da tecnologia. E isso vai ampliar. Né? Sim. Isso vai ampliar. Então, o exemplo que você trouxe mais cedo, quando você falou que chegou de noite em casa, abriu a rede social e ficou meia hora e orgulho. Só que a maioria das pessoas, talvez, elas não tem aquela maturidade que você tem. Não, eu estou a meia hora aqui, A maioria vai ficar uma hora ali rolando no celular ou mais. Sim. Assim, e vai continuar, porque não tem esse entendimento. E aí você traz uma coisa que eu gostaria de compartilhar, que é assim, ó, a saúde mental, ela, em parte, ela é algo que eu vou escolher cuidar da minha saúde mental. Se eu entrar na bolha ou na onda da tecnologia, e que a saúde mental vai me influenciar, mas eu tenho capacidade de poder fazer a escolha de que eu vou usar mais ou menos, pegando o meu exemplo, que foi ontem à noite, exemplo fresquinho. Né? Quando eu olhei 10h30, eu olhei, já era 11, eu falei, opa, peraí, já passei demais aqui, desliguei, apaguei a luz e fui dormir. Se eu rodo o feed ali mais para baixo, eu já vejo outra coisa que me distrai e não volto. Então, o que eu quero dizer é que, assim, neste caso, quando a gente está falando dessa questão, é prerrogativa individual eu poder escolher que eu vou gerenciar a minha saúde mental. Então, a gente vê, é comum, você vai num restaurante, tem 4 pessoas da mesma família, cada um de cabeça baixa olhando para o celular. E cada vez mais cedo, né? E cada vez mais cedo. O que acontece? Gente, isso é uma coleira, a gente fica amarrado, é feito para que a gente fique dependente. Então, como que funciona isso? Eu vou sair sem o meu celular? Isso, é o que eu quero trazer, assim, eu posso ser a pessoa que tenho autonomia para fazer a minha escolha de não deixar que este meio, ele vá me manter travada ou presa a ele. Eu sou a pessoa que posso fazer a escolha da minha liberdade. Então, o que eu quero dizer com isso? Não que você vai deixar de usar uma tecnologia, ela vem para nos ajudar. Só que eu posso saber o momento em que eu vou usá-la ou que eu não vou usá-la.
né? Então, não sei se eu respondi o que você me perguntou, porque eu viajo, né? Assim, minha cabeça fica trazendo várias informações aqui. Mas é importante a gente poder entender que a gente pode fazer essa distinção. E aí, sim, a saúde mental é afetada pela tecnologia. Fato. Legal. Vou administrá-la ou não. Você ia complementar, doutor? O que nós temos? Eu iniciei a explanação falando da evolução do trabalho ao longo da história. Sim. Né? Com a incorporação de determinadas ferramentas e máquinas, a gente passou para outra etapa. Agora a gente está numa outra etapa, né? Entende? E o trabalho, ele está servindo sempre para satisfazer as nossas necessidades. Qual era a necessidade básica lá do início? Só tinha não tinha necessidade de comprar carro. Eu tinha necessidade de comer. Então eu trabalhava para conseguir coletar meu alimento, pescar, caçar, coisa e tal, né? Para manter a vida. Para manter a vida, né? Era básico. Depois, a sociedade, por isso a importância da sociologia, ela foi incorporando necessidades. Se o Lucas tivesse nascido há 200 anos atrás, ele teria outras necessidades de hoje. E o Lucas, que vai nascer há 200 anos para frente, vai ter bem outras necessidades. E esse mundo do trabalho do futuro, a gente não sabe o quanto vamos trabalhar ou não, porque eu também não sei quais serão as nossas necessidades. Vai precisar de carro? Vai precisar de geladeira? O nosso alimento vai ser pílula? Vai ser fornecido pelo governo? Né? São essa nossa realidade. Talvez nós não vamos ter aquele churrasco suculento. Nós vamos ter uma pílulazinha que esse vai ser o meu alimento do dia. Os Jetsons já falaram sobre isso, né? Então, Os não sei. Mas são, né? Então, o mundo do trabalho, ele está nessa evolução, e a questão que se agrega ao mundo do trabalho é a nossa vida, né? A nossa vida com a nossa saúde física. Então, que até então, o que era mais judiado da nossa vida era a saúde física. A partir de agora, a gente está passando a judiar mais da mental. Nós passamos a ser mais exigidos, mais ou menos por isso aí. Nós estamos um certo divisor de águas, né? Só que a gente não se liberou da saúde física, a gente tem que cuidar ainda também, entende? Mas incorporou a saúde mental. Também entendeu? Entre as necessidades que aumentaram, a da saúde mental é uma delas. E bastante. E bastante, né? É isso aí. E com um potencial de trazer gravames maiores do que os decorrentes de uma ausência de uma plena saúde física. Né? E olha que interessante, vou pegar um gancho aqui, que assim, tem vários estudos mostrando que a nossa cognição está caindo, a nossa capacidade cognitiva. Então, veja, ao mesmo tempo que a gente também exige mais da nossa mente, do nosso cérebro, não a IA, mas vários fatores fazem com que a gente também diminua. Tem estudos mesmo mostrando, professor Nicolelis, ele mostra isso, que tem estudos mostrando que a gente está perdendo a nossa capacidade cognitiva. E um dos medos, eu não estou falando que isso vai acontecer, né? No uso da IA é porque a gente vai pensar menos, logicamente, a gente vai ter menos uso da nossa cognição para buscar solução para as coisas. Então, essa é uma das preocupações quando se fala nesse sentido. O que eu brinquei dos Jetsons é aquele desenho, porque o que passava lá na década de 70 dos Jetsons, hoje está acontecendo, carro voador. Está de carro voador já. Andando em esteirinha. Legal. Bom, gente, a gente tentou aqui, ao longo desse curto período de tempo, falar isso, e falar um pouquinho, explicar um pouquinho sobre essas mudanças, né, com agora a NR1 também, com esses cuidados que a gente tem. Então a gente quer agradecer aqui. Doutor Ricardo, obrigado. Eu que agradeço. Suzana, obrigado. Obrigada também, e estamos aí à disposição. E a você que acompanhou mais essa edição do ACIVAcast, muito obrigado pela sua companhia. Lembrando sempre que você acompanha tudo aquilo que a ACIVA faz pelo desenvolvimento regional neste canal do YouTube e também lá no Instagram, no @ACIVAAraranguá.